O silêncio dentro do grande salão de baile do Hotel Plaza era absoluto, pesado o suficiente para esmagar osso. Um momento, os membros de elite da matilha Blackwood estavam sorvendo Dom Perignon e discutindo fusões de bilhões de dólares. O próximo, cada olho estava fixo no estrado elevado na frente da sala. Não era apenas que uma forasteira, uma garçonete tremendo em um avental manchado, havia ousado sentar na antiga cadeira almofadada de veludo reservada unicamente para a companheira destinada do Alfa. Era que a cadeira estava respondendo. Uma luminescência âmbar suave começou a pulsar da estrutura de mogno, travando Ivy Collins no lugar. Ela agarrou os braços da cadeira, o pânico subindo em sua garganta enquanto ela tentava se levantar. Mas uma força invisível a segurou rápido. A multidão se dividiu como o mar vermelho enquanto as pesadas portas de carvalho se abriram. Adrian Blackwood, o alfa-rei da costa leste, entrou. Ele não parecia zangado com a intrusão. Ele parecia faminto. Ivy Collins ajustou a alça de seu pesado avental, fazendo careta enquanto ela cavava em seu ombro. A grandeza do Hotel Plaza em Nova York geralmente parecia mágica, com seus lustres de cristal e tetos de folha de ouro. Mas esta noite parecia uma gaiola. Ela estava trabalhando um turno duplo para a Prestige Catering, uma empresa que pagava salário mínimo, mas esperava serviço de estrela Michelin. Seus pés latejavam em suas sapatilhas pretas gastas. Ela estava neles por 14 horas seguidas, tecendo através de multidões de pessoas que pareciam ter saído das páginas da Vogue e GQ. Estas não eram apenas pessoas ricas. Elas eram a elite da cidade, possuindo uma aura de poder perigoso que fazia os pelos nos braços de Ivy se levantarem. Ela não sabia que eles eram lobisomens, membros da poderosa matilha Blackwood, mas ela sabia que eles eram intimidantes. Ivy, mesa 4 precisa de mais champanhe. Mova-se! Seu gerente, um homem de rosto vermelho chamado Greg, sussurrou em seu fone de ouvido. Nisso, Greg, ela sussurrou, pegando uma garrafa fresca de Moët Chandon. Enquanto ela derramava o líquido espumante nas taças de um grupo de homens discutindo uma aquisição de uma startup de tecnologia no Vale do Silício, ela acidentalmente roçou a manga de uma mulher usando um vestido Versace personalizado. A mulher, uma loira marcante com olhos azuis gelados chamada Sophia Sterling, virou-se. Cuidado, sua idiota desajeitada. Este vestido custa mais que sua vida inteira. Ivy recuou, segurando a garrafa. Eu sinto muito, senhora. Está lotado. Eu não quis dizer. Guarde isso. Sophia estalou, seu lábio se curvando em desgosto. Ela se virou para suas amigas, dispensando Ivy como se ela fosse um mosquito. Honestamente, Adrian precisa apertar a segurança. A ajuda está péssima esta noite. Ivy recuou para as sombras perto da entrada de serviço, seu rosto queimando. Ela precisava deste emprego. Seus empréstimos estudantis estavam sufocando, e as contas médicas de sua avó estavam se acumulando no balcão da cozinha de seu pequeno apartamento em Queens. Ela não podia se dar ao luxo de ser demitida. Por 2 da manhã, a festa estava diminuindo, mas a limpeza estava apenas começando. Os principais convidados haviam se mudado para a cobertura para charutos, deixando o grande salão de baile maioritariamente vazio. Greg latejou ordens para a equipe limpar as mesas, mas Ivy sentiu uma onda de tontura atingi-la. Ela não tinha comido desde o café da manhã. Ivy, vá polir a madeira no estrado. Certifique-se de que ele brilha antes que o Alfa retorne para a cerimônia de encerramento, Greg ordenou, não olhando para cima de sua prancheta. Ivy assentiu e arrastou-se em direção à frente da sala. O estrado era elevado, separado da pista de dança por uma corda de veludo. No centro sentava uma única magnífica cadeira. Parecia mais um trono, esculpida em madeira escura, antiga e estofada em veludo carmesim profundo. Era bela e intimidadora. Ela subiu os degraus, pano na mão. O ar aqui em cima parecia diferente, mais fino,
elétrico. Ela limpou o corrimão e as mesas laterais. Suas pernas tremeram, sua visão embaçando com exaustão. Ela só precisava sentar por 1 segundo, apenas 5 segundos para deixar a sala parar de girar. Ela olhou em volta. O salão de baile era cavernoso e vazio, exceto por alguns outros caterers ocupados no lado distante, perto das saídas. Greg estava na cozinha gritando com o lava-louças. Ninguém estava observando. Eve hesitou, então baixou-se sobre o veludo carmesim da maciça cadeira. Oh, Deus! Ela suspirou, seus olhos se fechando. A almofada era incrivelmente macia, abraçando seu corpo cansado. Sentia-se quente, irradiando um calor gentil que penetrava em sua parte inferior das costas dolorida. Era a coisa mais confortável em que ela já havia sentado. Ela pretendia fechar os olhos por apenas um momento, mas enquanto ela se acomodava, uma estranha sensação a invadiu. A fadiga não apenas desapareceu, ela foi substituída por uma energia zumbindo. Parecia beber um gole duplo de espresso misturado com mel quente. Ela não percebeu a madeira sob seus dedos começando a brilhar. Ela não percebeu a fraca, luz dourada traçando as esculturas intrincadas de lobos e luas ao longo das pernas da cadeira. Ela só percebeu que algo estava errado quando ela tentou inclinar-se para levantar, e ela não podia. Suas costas estavam coladas ao veludo. Suas mãos estavam presas aos braços. Pânico subiu em seu peito. Ela puxou mais forte, forçando contra a cadeira, mas era como se ela fosse segurada por ímãs de alta potência. O Kio? Ela sussurrou, puxando seus braços. Vamos, solte! De repente, o zumbido ficou mais alto. Um pulso de luz dourada irrompeu da base da cadeira, disparando para cima e iluminando o teto do salão de baile. A luz era cega, lançando longas, sombras dançantes pelas mesas vazias. O som de vidro estilhaçando ecoou do fundo da sala. Eve congelou. De pé perto da entrada da cozinha estava Greg, uma bandeja de copos quebrados a seus pés. Ao lado dele estavam 3 guardas de segurança e um punhado de convidados demorados. Eles estavam olhando para ela. Não, eles estavam olhando para a luz. Ela está no trono lunar, alguém sussurrou. A voz estava cheia de terror. O coração de Ivy martelava contra suas costelas. Ela puxou freneticamente, seus calcanhares arranhando inutilmente contra o chão. Eu sinto muito. Eu estou presa. Ajude-me. Mas ninguém se moveu para ajudá-la. Em vez disso, as portas duplas na entrada principal se abriram com uma violência que sacudiu as paredes. O homem que entrou era uma tempestade em um terno Tom Ford sob medida. Adrian Blackwood era alto, com ombros que abarcavam a largura de uma moldura de porta e cabelo escuro penteado para trás de um rosto que parecia esculpido em granito. Sua presença sugou o ar da sala. Ele era o Alpha, o CEO bilionário da Blackwood Industries e o predador mais temido em Nova York. Ele parou morto em seus passos. Seus olhos, geralmente um castanho escuro e pensativo, piscaram um dourado vibrante, brilhante. Atrás dele, Sophia Sterling e sua comitiva entraram apressadamente, provavelmente alertadas pela comoção. Então, Adrian, o que está acontecendo? Ouvimos um. Sophia parou. Seu queixo caiu enquanto ela via a garçonete, a idiota desajeitada de antes, sentada na relíquia sagrada da matilha Blackwood. E não apenas sentada, brilhando. Tirem ela daqui, Sophia gritou, sua voz falhando. Ela está profanando. Segurança! Arrastem essa sujeira do trono. 2 guardas de segurança corpulentos em ternos escuros saíram de seu transe e correram para o estrado. Não, espere, eu não consigo me mover. Eve chorou, lágrimas brotando em seus olhos. Não me deixará ir. O primeiro guarda, um homem chamado Jax, estendeu a mão para pegar o braço de Ivy. O momento em que seus dedos roçaram a aura dourada que a cercava, uma onda de choque explodiu para fora. Bum! Jax foi jogado para trás como se tivesse sido atingido por um caminhão.
Ele voou 3 metros pelo ar e bateu em uma mesa de sobremesas semi-comidas. O segundo guarda derrapou até parar, levantando as mãos com medo. A sala ficou mortalmente silenciosa novamente. Adrian caminhou para frente. Seus movimentos eram lentos, predatórios. Ele não olhou para seu guarda ferido. Ele não olhou para Sofia, que tremia de raiva. Seu olhar estava fixo inteiramente em Eve. Ele ascendeu as escadas do estrado, uma por uma. A luz dourada não o repeliu. Em vez disso, enquanto ele se aproximava, a luz parecia estender-se a ele, redemoinhando em volta de suas pernas como fumaça afetuosa. Ivy pressionou-se de volta contra a cadeira, aterrorizada. Este homem era bonito, sim, mas ele era aterrorizante. Ele irradiava um calor que rivalizava a própria cadeira. "Quem é você?" Adrian perguntou. Sua voz era um barítono profundo que vibrava no peito de Ivy. "Eu sou Ivy", ela gaguejou. "Eu trabalho para a empresa de catering. Eu estava apenas cansada. Eu não sabia. Por favor, não me prenda. Eu não posso pagar um advogado." Adrian parou a centímetros dela. Ele colocou uma mão no braço bem ao lado do dela. A madeira não o chocou. Ele pulsou mais quente, a luz intensificando-se a um brilho cegante. "A cadeira", Adrian disse baixinho, falando mais para a sala do que para ela, "não brilhou em 300 anos, não desde que o primeiro alfa-rei encontrou sua verdadeira companheira." Sofia subiu as escadas, ignorando os rosnados de aviso dos outros membros da matilha que haviam se reunido. "Isto é um truque. Ela é uma bruxa. Olhe para ela, Adrian. Ela é uma humana ninguém. Ela provavelmente tem um imã no bolso ou algum taser barato. Ela está te enganando." "Um imã?" Adrian virou a cabeça lentamente para olhar para Sofia. "Você acha que um imã jogou um lobo de 200 libras pela sala? Ela está usando magia negra, então?" Sofia apontou um dedo manicurado para Ivy. "Mate-a, Adrian, antes que ela amaldiçoe a matilha. É obviamente uma armadilha das matilhas desonestas." Ivy estava tremendo incontrolavelmente. "Eu não sou uma bruxa. Eu sou uma estudante na NYU. Por favor, apenas me ajude a levantar." Adrian se virou para Ivy. Ele se inclinou perto, inalando profundamente perto de seu pescoço. Ivy estremeceu. Mas então ela o cheirou. Chuva, cedro e algo picante como uísque caro. Era inebriante. "Não a deixará levantar", Adrian murmurou, seus olhos buscando os dela. "Porque ele a escolheu." "Escolheu-me para o quê?" Ivy sussurrou. "Para ser minha", ele disse. Sofia soltou um grito de fúria. "Você não pode estar falando sério. Ela é uma serva, uma humana. A lei afirma que o lunar deve ser de sangue de lobo ou um humano de linhagem nobre. Ela é lixo." A expressão de Adrian endureceu. Ele se pôs em toda a sua altura e se dirigiu à sala. "O trono é absoluto. Ele é imbuído com o espírito da deusa da lua. Ele rejeita aqueles que são indignos e liga aqueles que são verdadeiros. Se ele a segura, ela é a única." "Eu não me importo com o que o mobiliário pensa", Sofia gritou, perdendo toda a compostura. Ela avançou, agarrando o cabelo de Ivy. "Levante-se, sua ratinha." O momento em que Sofia tocou Ivy, a cadeira reagiu violentamente. Um pulso de energia, mais afiado desta vez, disparou como um chicote. Ele atingiu Sofia no peito. Sofia gritou enquanto era arremessada para trás, rolando pelas escadas do estrado e caindo em um monte de seda e humilhação no fundo. "Basta!" Adrian comandou. Sua voz utilizou o tom alfa, uma frequência que forçou cada lobisomem na sala a cair de joelhos em submissão. Até os humanos sentiram a compulsão de abaixar suas cabeças. Adrian se virou para Ivy, seu rosto suavizando ligeiramente. "Parece, Ivy, que você não vai a lugar nenhum esta noite." Ivy olhou para seu colo, sua mão ainda fundida à madeira. "Mas eu tenho que ir para casa. Minha avó, ela precisa de seu remédio pela manhã. Eu não posso ficar aqui presa a uma cadeira." Adrian alcançou o bolso de sua jaqueta e puxou um telefone.
O último iPhone Pro. Ele tocou a tela. Harrison, ele disse no dispositivo. Envie uma equipe médica para... Ele olhou para Ivy. Qual é o seu endereço? 40B Eastman Street, Queens. Ela respondeu automaticamente. Envie uma equipe médica de primeira linha para 42B Eastman Street. Cuide da avó. Conta de despesas completa. E traga uma troca de roupas para a garota no estrado. Algo apropriado para uma rainha. Ele desligou e olhou para ela. Sua avó está sendo cuidada. Agora temos um problema para resolver. Você está presa ao meu trono e, por lei antiga, isso a torna minha esposa. Os olhos de Ivy se arregalaram. Sua o quê? Minha esposa, Adrian repetiu, um fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. E nesta matilha, divórcio não é uma opção. Do chão, Sofia gemeu, seus olhos cheios de uma promessa assassina. Ela puxou seu telefone, seus dedos tremendo enquanto discava um número. Papai, ela sussurrou no telefone, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Precisamos iniciar o plano B. O Alfa foi comprometido. O grande salão de baile permaneceu em estado de caos suspenso. Os convidados haviam sido levados para fora pela segurança, deixando apenas o círculo íntimo da matilha Blackwood despercebido. O vidro quebrado e Ivy, que ainda estava fundida ao assento de veludo do trono lunar. Adrian estava diante dela, sua expressão ilegível. A luz dourada continuou a pulsar, sincronizando com o batimento do coração aterrorizado de Ivy. Precisamos movê-la, Adrian disse para Harrison, seu beta e braço direito. Harrison era um homem de traços nítidos com óculos que escondiam olhos cinzentos calculistas. Ele já estava digitando furiosamente em um tablet. A equipe de transporte está pronta, Alpha, mas não podemos exatamente mover a cadeira. Ela está parafusada na estrutura terrível. Ela não foi movida desde que o hotel foi construído em volta dela em 1907. Adrian franziu a testa. Ele olhou para Ivy. Eu vou tentar algo. Não entre em pânico. Eu estou atualmente colada a uma peça de mobiliário que está brilhando. Ivy estalou, histeria borbulhando em seu peito. Pânico é meu ponto de partida agora. Adrian ignorou seu sarcasmo. Ele se inclinou para a frente e deslizou seus braços sob ela, um sob seus joelhos, o outro apoiando suas costas. Assim que sua pele fez contato total com a dela, o ar na sala mudou. A luz dourada, que havia sido um zumbido suave, de repente se acendeu em um flash branco quente cegante antes de desaparecer completamente. Ivy ofegou. Os ímãs invisíveis a soltaram. Ela caiu para frente, aterrissando diretamente contra o peito sólido de Adrian. Ele soltou. Ela respirou, agarrando as lapelas dele para equilíbrio. Ele não apenas soltou. Adrian murmurou, sua voz retumbando contra a orelha dela. Ele transferiu. O quê? Adrian mudou o peso dela, levantando-a sem esforço em seus braços, como se ela não pesasse mais que um travesseiro. Olhe para seu pulso. Ivy olhou para baixo, na parte interna de seu pulso esquerdo, onde a pele era pálida e delicada. Uma marca dourada fraca e cintilante havia aparecido. Parecia um nó intrincado de vinhas e luas crescentes. É uma marca, Adrian disse, virando-se para descer os degraus do estrado. O trono a marcou. Você é tecnicamente propriedade da matilha agora. Eu não sou propriedade, Ivy se debateu, chutando as pernas. Me coloque no chão. Eu estou saindo daqui. Eu estou pegando um Uber e eu estou indo para casa para verificar minha avó. Sua avó está atualmente sendo transferida para a suíte privada Mount Sinai, sob os cuidados do Dr. Harris Thorne, o melhor cardiologista do país. Adrian disse calmamente, sem quebrar o passo, enquanto a carregava-lhe através dos restos destruídos da festa. Se você sair agora, quem paga por isso? Quem garante que ela sobreviva à noite? Ivy parou de se debater.
Seu corpo ficou rígido. Você está me chantageando. Eu estou negociando, Adrian corrigiu. Você fica comigo até descobrirmos por que uma garçonete humana desencadeou a profecia lunar. Em troca, sua avó recebe os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar. Temos um acordo? Eve olhou para seu rosto. Era duro, angular e totalmente intransigente. Mas ela também viu a equipe de segurança flanqueando-os e os olhares hostis dos membros restantes da matilha. Ela não tinha dinheiro, nem poder e nenhuma maneira de lutar contra isso. Certo, ela sussurrou, derrotada. Mas eu não estou dormindo na mesma cama que você. Adrian soltou uma risada curta e seca. Não se lisonjeie, Eve. Você é uma curiosidade, não uma conquista. A viagem para a cobertura de Adrian foi um borrão de luzes da cidade vistas através de vidro fumê à prova de balas. Eles viajaram em uma cavalgada de 3 SUVs pretos. Eve sentou-se na parte de trás do veículo do meio, o mais longe de Adrian que o banco de couro permitia. Ela aproveitou para estudá-lo secretamente. Ele estava em seu telefone, falando em francês baixo e rápido com alguém sobre contenção e apagões de mídia. Ele parecia exausto, esfregando a ponte do nariz. Por um momento, ele não parecia um rei lobisomem. Ele apenas parecia um homem carregando o peso do mundo. Quando eles chegaram à Torre Blackwood, uma agulha de vidro elegante perfurando o horizonte de Manhattan, Ivy percebeu a verdadeira escala de sua riqueza. Eles não usaram a entrada da frente. Eles dirigiram para um bunker subterrâneo privado que parecia mais uma instalação militar do que uma garagem. Harrison, Adrian chamou enquanto eles entravam em um elevador privado. Bloqueie os andares superiores. Ninguém entra sem minha varredura retinal direta. Nem mesmo o conselho. Entendido, Harrison assentiu. E quanto a Sophia Sterling? Ela tem explodido meu telefone. Ela diz que seu pai está convocando um tribunal de emergência. A mandíbula de Adrian se apertou. Deixe Richard Sterling convocar seu tribunal. Neason, eu sou o Alfa. Eu não respondo ao conselho. O conselho responde a mim. As portas do elevador se abriram diretamente em uma cobertura que se estendia por 3 andares. Era uma obra-prima da arquitetura moderna. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, móveis italianos minimalistas e arte que pertencia ao MoMA. Mas era frio, não havia fotos pessoais, nem desordem, nem calor. Parecia um museu, não um lar. Quarto de hóspedes é corredor abaixo, à direita, Adrian apontou. Ele tem um banheiro privativo. Há roupas no armário. Elas podem ser um pouco grandes, mas estão limpas. Ivy estava no meio da vasta sala de estar, abraçando seus braços em volta de si mesma. Ela se sentia pequena e suja em seu uniforme de catering. Por que você me ajudou lá atrás? Com Sofia? Adrian caminhou até um bar molhado e serviu-se de um copo de líquido âmbar. Ele não se virou. Sofia é ambiciosa. Ela acredita que a posição de Luna é um cargo político, algo a que ela tem direito por causa do status de seu pai. Ela não entende que o vínculo não é sobre política, é sobre equilíbrio. Ele se virou, dando um gole em sua bebida. Seus olhos castanhos dourados perfuraram os dela. O trono matou as últimas 3 mulheres que tentaram sentar-se nele, Eve. Ele as queimou até as cinzas. Eve sentiu o sangue escoar de seu rosto. O quê? É um artefato de julgamento. Ele julgou Sofia indigna apenas por estar perto dele. Mas você, ele a abraçou. Eu preciso saber por quê. Ele colocou o copo com um tilintar forte. Vá dormir. Amanhã os lobos estarão à porta. Literalmente. Eve fugiu para o quarto de hóspedes. Ela trancou a porta e então arrastou uma poltrona pesada na frente dela. Ela tirou seu uniforme manchado e ficou sob o chuveiro mais quente que podia suportar, esfregando sua pele até ficar vermelha, tentando lavar a estranha sensação de formigamento que ainda permanecia da cadeira. Ela se secou e vestiu uma camiseta de seda que encontrou no armário. Cheirava a ele. Cedro e chuva. Ela odiava que cheirasse bem.
Ela rastejou para a cama maciça, puxando o edredom até o queixo. Ela olhou para o teto, sua mente correndo. Ela era uma ninguém. Uma garota que lutava com a aula de química e se preocupava em pagar o aluguel. Porque uma cadeira mágica a escolheria. Ela caiu em um sono inquieto, sonhando com olhos dourados e lobos uivando ao longe. O sol da manhã atingiu a torre Blackwood com a força de um holofote. Eve acordou com o cheiro de café e bacon, um contraste marcante com seu café da manhã habitual de torrada amanhecida. Por um segundo, ela pensou que estava de volta em Queens, até que ela viu os lençóis de 800 fios e a vista do Empire State Building. Ela encontrou seu caminho para a cozinha. Adrian já estava lá, vestido com um terno novo, lendo um jornal. Um jornal de papel de verdade. Coma, ele disse, gesticulando para um prato de comida na ilha de mármore. Partimos em 20 minutos. Partir? Onde estamos indo? Ivy perguntou, olhando o bacon com fome. O quartel-general do Conselho da Matilha. Richard Sterling convocou os anciãos. Ele está alegando que você é uma fraude e um perigo para a segurança da matilha. Temos que responder às acusações. Eve engasgou com um pedaço de torrada. Um julgamento. Já. Eu nem sei do que sou acusada. Existindo principalmente, Adrian disse secamente, e roubando o futuro de sua filha. Harrison entrou na cozinha parecendo sombrio. Alpha é pior do que pensávamos. Sterling desenterrou os registros de Eve, ou melhor, a falta deles. Adrian franziu a testa. Explique. Ivy Collins, Harrison leu de um tablet. Nascida em Ohio. Pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 3. Criada por sua avó, Beatrice Collins. Mas aqui está o truque. Há uma lacuna. Entre as idades de 5 e 7, não há registros escolares, nem registros médicos, nada. É como se ela tivesse desaparecido. Eve congelou. Ela se lembrou daqueles anos. Eles eram um borrão de hospitais e médicos estranhos, mas sua avó sempre lhe dissera que ela havia estado doente com uma febre rara. Eu estava doente, Ivy disse defensivamente. Eu tive meningite. Eu estava em recuperação. Não há registros hospitalares, Eve, Harrison disse gentilmente. Sterling vai usar isso. Ele está alegando que você é uma agente adormecida, plantada pelas matilhas desonestas, geneticamente modificada para enganar os artefatos. Isso é insano, Eve disse. Eu sou uma garçonete. Para eles você é uma ameaça. Adrian se levantou, abotoando sua jaqueta, e é por isso que você não vai dizer uma palavra lá dentro. Eu farei a fala. Você apenas fica lá e parece inocente. A sede do conselho estava localizada em um edifício bancário histórico em Wall Street. O interior era todo mogno escuro e couro verde, cheirando a dinheiro antigo e agressão. Eles entraram na câmara principal. 12 anciãos sentaram-se em semicírculo em uma plataforma elevada. No centro da sala estava Richard Sterling, um homem que parecia uma versão mais velha, mais cruel, 10 de Sofia. Sofia estava ao lado dele, seu braço em uma tipóia, usando uma expressão dramática de dor. Alpha Adrian, Richard trovejou, sua voz ecoando no teto abobadado. Você traz a pretensa para nosso salão sagrado. Eu trago minha companheira. Adrian corrigiu, sua voz calma, mas com um rosnado baixo que fez as janelas vibrarem, e a mulher que o trono lunar escolheu. Um truque, Sofia gritou. Ela usou magia negra. Olhe para meu braço. Ela me atacou. Você a atacou? Adrian disse. O trono a defendeu. Há uma diferença. Richard Sterling deu um passo à frente, segurando um arquivo. Temos evidências de que esta garota não é quem ela diz ser. Acreditamos que ela é uma espiã dos clãs europeus enviados para desestabilizar nossa hierarquia. Os anciãos murmuraram entre si. Os clãs europeus eram os inimigos jurados das matilhas americanas. Eu exijo um teste de verdade, Richard declarou.
A sala ficou em silêncio. Adrian deu um passo na frente de Eve. O teste de verdade é arcaico. Ele envolve uma sonda psíquica que pode estilhaçar uma mente humana. Eu não permitirei isso. Se ela não tem nada a esconder, ela não tem nada a temer, Richard zombou. A menos que, claro, o grande alfa já esteja sob seu feitiço dela. Ivy olhou para as costas de Adrian. Ele estava tenso, seus músculos enrolados para atacar. Ela percebeu que ele estava pronto para lutar contra o conselho inteiro por ela. Uma estranha. Ela saiu de trás dele. Eve, não, Adrian avisou, agarrando seu pulso. Eu farei, Ivy disse, sua voz tremendo mais clara. Se provar que eu não sou uma espiã, eu farei. Richard sorriu, um sorriso predatório. Excelente, tragam a leitora. Uma mulher velha envolta em xales cinzentos entrou na sala. Ela era uma leitora, uma loba com a rara habilidade de ver memórias. Ela se arrastou em direção a Ivy, seus olhos leitosos fixos nela. Dê-me sua mão, criança, a leitora rosnou. Ivy estendeu sua mão tremendo. A leitora a agarrou. Sua pele estava gelada. A sala prendeu a respiração. Eu vejo, a leitora começou, sua voz assumindo uma qualidade onírica. Eu vejo um pequeno apartamento, uma avó doente, contas, preocupação, fome. Sofia revirou os olhos. Oh, nos poupe da história triste. Eu vejo solidão, a leitora continuou. Eu vejo trabalho duro. Ela é puramente humana. O rosto de Richard caiu. Olhe mais fundo. Procure o treinamento. A programação. A leitora franziu a testa. Sua pegada na mão de Ivy apertou dolorosamente. Espere. Há uma sombra. Um bloqueio. Ah! Richard gritou. Prova! A mente dela está blindada. Não, a leitora sussurrou, medo entrando em sua voz. Não um escudo, um cadeado. Alguém trancou uma memória, profundamente dentro. De repente, a leitora ofegou e soltou a mão de Ivy como se fosse ferro em brasa. Ela tropeçou para trás, apontando para Ivy com um dedo tremendo. Ela não é uma espiã, a leitora gaguejou, olhando para os anciãos com olhos arregalados e aterrorizados. Ela é a chave, a chave. Um ancião chamado Thomas se inclinou para a frente. Que bobagem é esta? Antes que a leitora pudesse responder, Richard Sterling puxou uma pistola de prata de sua jaqueta, uma violação das leis sagradas da Câmara do Conselho, e a apontou não para Adrian, mas para Ivy. Eu não me importo com o que ela é, Richard rosnou. Ela termina hoje. Bang! O som era ensurdecedor. Ivy apertou os olhos, esperando pela dor, mas ela nunca veio. Ela abriu os olhos para ver Adrian parado diretamente na frente dela. Ele não havia mudado, mas sua mão estava levantada. Ele havia pego a bala de prata no ar, a centímetros de sua palma. Fumaça enrolava de seus dedos, onde a prata queimava sua pele. Mas ele não estremeceu. Ele soltou a bala amassada no chão. Tilintar. Você trouxe uma arma para o conselho. Adrian disse, sua voz caindo para um registro que desencadeou medo primal em cada coisa viva na sala. Seus olhos não eram mais castanhos. Eles estavam queimando. Ouro derretido. Você tentou matar minha companheira. A jaqueta de terno de Adrian rasgou nas costuras, seus ossos estalaram e se remodelaram com velocidade nauseante. Corra! Harrison sussurrou para Ivy, puxando-a de volta em direção às portas pesadas. As coisas estão prestes a ficar muito bagunçadas. Mas Ivy não conseguia desviar o olhar. Pela primeira vez ela viu a besta que governava a cidade. Um lobo maciço, preto meia-noite, estava onde Adrian havia estado. Era do tamanho de um cavalo, com dentes como punhais. Ele soltou um rugido que estilhaçou o vidro dos lustres. Richard Sterling gritou enquanto o Alpha Blackwood se lançava pela sala. A saída da cidade foi um borrão de asfalto molhado pela chuva e tensão tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Eles não estavam mais nos SUVs impecáveis. Eles estavam em um sedã batido e indescritível
que Harrison mantinha escondido em uma garagem privada a 3 quarteirões do prédio do conselho. Adrian sentou-se no banco de trás, sua cabeça encostada no vidro frio. Ele era humano novamente, mas parecia terrível. A bala de prata que ele havia pegado havia deixado uma queimadura em sua palma que se recusava a curar. Normalmente, um lobisomem de sua linhagem curaria em minutos, mas a ferida estava zangada, veias pretas pulsando em seu pulso. Não está curando, Ivy sussurrou, olhando para a mão dele. Ela estendeu a mão para tocá-la, mas hesitou. Estava amarrado. Adrian cerrou os dentes, seus olhos fechados. Acônito, concentre-se, truque antigo. Richard Sterling joga sujo. Nós estamos indo para Ironwood, Harrison disse do banco do motorista, seus nós dos dedos brancos no volante. Está fora da grade. Sem eletrônicos, sem Wi-Fi, paredes blindadas. Se Sterling nos rastrear lá, temos uma toupeira. Ironwood era uma fortaleza disfarçada de cabana, aninhada profundamente nas montanhas Catskill. Era cercada por quilômetros de densa floresta de pinheiros. Quando chegaram, o sol havia se posto, mergulhando o mundo na escuridão. Harrison ajudou Adrian a entrar. O interior era rústico, mas fortificado. Persianas de aço nas janelas, portas reforçadas. Eles deitaram Adrian em um sofá de couro perto da lareira. Eu preciso do kit médico do porta-malas, Harrison disse para Ivy, e coloque um pouco de água para ferver. Precisamos purgar o veneno. Pela próxima hora, Ivy trabalhou ao lado de Harrison. Ela não era médica, mas havia passado anos cuidando de sua avó doente. Ela sabia como limpar feridas, como manter um paciente calmo. Quando Harrison teve que sair para proteger o perímetro, Ivy ficou sozinha com Adrian. Ele estava tremendo, suor escorrendo em sua testa. Adrian, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado do sofá. Ele abriu os olhos. O ouro havia desbotado para um marrom barrento. Você deveria ter corrido, ele rosnou. Quando eu me transformei, você deveria ter corrido. E ir para onde? Ivy perguntou, mergulhando um pano em água fria e enxugando sua testa. Meu apartamento provavelmente está sendo vigiado. Meu emprego se foi. Você é o único que não tentou me matar ou me prender. Adrian soltou uma risada fraca que se transformou em tosse. Eu não estou exatamente ganhando anfitrião do ano agora. Você pegou uma bala por mim? Ivy disse suavemente. Ela pegou a mão ferida dele. As veias pretas pareciam estar se espalhando. Sem pensar, ela colocou sua outra mão sobre a ferida. A marca em seu pulso, o nó dourado de vinhas, se acendeu. Ivy, não! Adrian avisou, tentando se afastar. Vai te drenar, ela comandou. Um calor fluiu de seu peito por seu braço e para a mão dele. Não era o poder agressivo do trono. Era uma luz calmante e curativa. Ivy sentiu uma onda de exaustão atingi-la, como se ela tivesse acabado de correr uma milha. Mas ela não soltou. Sob sua palma, as veias pretas recuaram. A pele vermelha irritada se uniu. O cheiro de carne queimada foi substituído pelo cheiro de cedro. Quando ela tirou a mão, a ferida havia sumido. Apenas uma leve cicatriz branca permaneceu. Adrian olhou para a mão dele, então para ela. Ele se sentou, sua força retornando instantaneamente. Ele agarrou o rosto dela gentilmente entre suas mãos. Como você fez isso? Eu não sei. Ivy gaguejou, seu coração acelerando ao toque dele. Eu só não queria que você estivesse com dor. A leitora estava certa, Adrian murmurou. Você não é apenas uma portadora da marca. Você é um conduto. Você pode manipular a energia da matilha. Antes que Ivy pudesse processar isso, a porta da frente se abriu. Harrison entrou, batendo a neve de suas botas. Ele segurava uma pasta de arquivo grossa e empoeirada. Eu encontrei, Harrison disse, seu rosto grave. Eu pedi ao meu contato nos arquivos para investigar os anos de lacuna da infância de Ivy. Os registros que estavam selados. Ele jogou o arquivo na mesa de café.
Ele estava carimbado com um logotipo que Ivy não reconheceu. Uma dupla hélice enrolada em torno da cabeça de um lobo. Projeto Quimera. O que é isso? Ivy perguntou, pavor se acumulando em seu estômago. Seus pais, Harrison disse. Eles não morreram em um acidente de carro, Ivy. Eles eram os geneticistas líderes da Auragen, uma divisão sombria dos clãs lobisomem europeus. Ivy pegou o arquivo. Suas mãos tremeram enquanto ela o abria. Havia fotos dela quando criança, 5 anos de idade, sentada em um quarto branco, conectada em máquinas. Eles estavam tentando preencher a lacuna, Adrian explicou, lendo por cima do ombro dela. Lobisomens e humanos podem acasalar, mas a magia é geralmente diluída. Os europeus queriam criar um vaso humano, capaz de conter poder de nível alfa sem a necessidade de um espírito de lobo. Uma arma que poderia usar nossos artefatos contra nós. Sujeito 4. Ivy leu em voz alta de um documento. Mostra alta compatibilidade com energia lunar. Supressão de memória necessária para estabilização. Ela deixou cair o arquivo. Eu sou um experimento, ela sussurrou, horror a sufocando. Eu nem sou uma pessoa real, eu sou apenas biologia. Não, Adrian disse ferozmente, virando-a para encará-lo. Você é Ivy. Você é a mulher que trabalhou turnos duplos para salvar sua avó. Você é a mulher que se opôs ao conselho. Sua biologia pode ser projetada, mas sua alma é sua. Mas meus pais... Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eles fizeram isso comigo. Diz aqui que eles tentaram contrabandeá-la para fora. Harrison apontou para um relatório redigido. Sujeito 4 e ativos terminados por tentativa de violação de contrato. Eles morreram tentando salvá-la, Ivy. Eles a esconderam com sua avó e apagaram sua memória para que a Auragen não pudesse rastreá-la. Ivy afundou de volta no sofá. Sua vida inteira era uma mentira construída sobre uma tragédia. Ela não era apenas uma garçonete desajeitada. Ela era um cofre vivo e respirante de poder que as criaturas mais perigosas do mundo queriam abrir. Temos que sair do país, Adrian decidiu, andando pela sala. O Conselho americano a quer morta porque a temem. Os europeus a querem de volta porque a possuem. Vamos para o santuário nos Alpes suíços. Os monges lá são neutros. Nós não podemos, Harrison disse olhando pela janela. Temos companhia. Lá fora, o silêncio da floresta foi quebrado pelo estalo de um galho. Então outro. Então o zumbido baixo e mecânico de um drone. Como eles nos encontraram? Ivy perguntou. Harrison puxou sua arma. Eles não rastrearam o carro, eles rastrearam o sangue. Ele olhou para o pano ensanguentado que Ivy havia usado para limpar a ferida de Adrian. Sangue alfa é como um farol se você tiver a feitiçaria certa. Apaguem as luzes! Adrian comandou, seus olhos voltando a dourado. Ivy, vá para trás da lareira, não saia. A primeira janela estilhaçou para dentro com um estrondo ensurdecedor. Um recipiente sibilou pelo chão, jorrando gás verde e espesso. Gás de acônito! Harrison gritou, tossindo. Não respirem! Adrian não se transformou. Neste gás, sua forma de lobo seria vulnerável. Ele se moveu com velocidade humana, mas força sobrenatural, virando a pesada mesa de carvalho para criar uma barricada. Homens com equipamento tático se derramaram pelas janelas e pela porta da frente violada. Eles usavam máscaras de gás e carregavam rifles de assalto carregados com balas de prata. Estes não eram guardas do conselho, eles se moviam com precisão militar. Mercenários. Fogo de supressão, um deles gritou. Balas mastigaram a madeira da cabana. Ivy se encolheu no estreito espaço de rastejar atrás da lareira de pedra, suas mãos sobre os ouvidos. Ela podia ouvir o baque úmido de socos, o estalo de ossos e o rugido de Adrian lutando por sua vida. Ela espiou para fora. Harrison estava caído, sangrando de uma ferida no ombro, disparando sua pistola com sua mão boa. Adrian era um borrão de violência, desarmando 2 mercenários
e usando-os como escudos contra os outros. Mas havia muitos deles. E então o tiroteio parou. Cesse! Uma voz feminina fria ordenou. Os mercenários se separaram. Sophia Sterling entrou na sala de estar, arruinada. Ela não estava usando um vestido de gala esta noite. Ela estava em um elegante terno de combate preto. Seu braço ainda estava em uma tipóia, mas seu rosto estava contorcido em triunfo. Bem, bem, Sophia zombou, olhando para Adrian, que estava respirando pesadamente, cercado por 5 canos de arma. O grande alfa-rei, encurralado em uma cabana. Você está trabalhando com mercenários. Adrian cuspiu, limpando sangue de seu lábio. Isso é traição, Sophia. O conselho a executará. O conselho é velho, fraco. Sophia riu. Eu tenho novos amigos, amigos que apreciam minha visão. Ela se virou para a lareira. Saia, Eve. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir seu medo. Cheira a perfume barato e desespero. Eve permaneceu congelada. Tragam-na para fora, Sophia ordenou. 2 mercenários agarraram a pesada lareira de pedra e a arrancaram da parede com exoesqueletos hidráulicos. Eve gritou enquanto era arrastada pelo cabelo e jogada no chão aos pés de Sophia. Olá, rata, Sophia sorriu. Ela puxou uma faca serrilhada de seu cinto. Era feita de obsidiana, zumbindo com energia escura. Você roubou meu trono. Você roubou meu companheiro pretendido. E agora eu vou cortar aquela pequena marca bonita direto do seu pulso. Não a toque! Adrian rugiu, avançando. Um mercenário o atingiu na parte de trás dos joelhos com um bastão de choque, enviando-o ao chão. Outro atirou uma bala de taser em seu pescoço. Adrian convulsionou, lutando contra a voltagem, mas ele não conseguia ficar de pé. Sophia se ajoelhou no peito de Ivy, prendendo-a. Isso vai doer. Ela sussurrou com alegria. Ela ergueu a faca de obsidiana. Ivy olhou para a lâmina. Ela pensou em sua avó. Ela pensou em seus pais, morrendo para salvá-la. Ela pensou em Adrian, sangrando no chão por ela. Algo dentro dela estalou. O cadeado que a leitora havia visto não apenas abriu. Ele se estilhaçou. Não, Ivy disse. A marca em seu pulso não apenas brilhou. Ela irrompeu. Uma onda de choque de energia cinética pura e branca explodiu para cima de seu corpo. Estalo. Sophia foi lançada contra as vigas do teto com a força de uma bala de canhão. Ela atingiu a madeira com um estalo nauseante e caiu no chão, inconsciente. Os mercenários mais próximos de Eve foram jogados para trás, seu equipamento tático soltando faíscas e em curto-circuito. Eve se levantou. Seus olhos não eram mais castanhos. Eles estavam brilhando um branco luminoso, brilhante como estrela. Ela não era mais apenas um conduto. Ela era um gerador. Afaste-se dele, Ivy disse, sua voz soando como se estivesse em camadas com uma dúzia de outras. Ela levantou a mão em direção aos homens segurando Adrian. Um feixe de luz chicoteou para fora, atingindo-os como um soco físico, derrubando-os através do drywall. Adrian olhou para ela, atordoado. Eve! Ela olhou para suas mãos, o poder desvanecendo tão rapidamente quanto havia vindo. Ela balançou, sua energia completamente esgotada. Eu acho que eu os peguei. Aplausos lentos ecoaram da porta aberta. Um homem entrou da noite nevada. Ele era alto, usando um terno de carvão impecavelmente sob medida e um longo casaco de lã. Ele tinha cabelos prateados e óculos que captavam a luz. Ele não parecia um soldado. Ele parecia um CEO ou um cientista. Magnífico, o homem disse, passando por cima dos detritos. Verdadeiramente magnífico. Sujeito 4, você excedeu todas as projeções. Quem é você? Adrian rosnou, tentando se levantar, mas caindo novamente. O homem ajustou seus óculos. Eu sou o Dr. Silas Vane. Eu era colega de seu pai, Eve, e eu sou o arquiteto da Aura Jane. Ele estalou os dedos. Das sombras lá fora, uma nova onda de soldados emergiu. Mas estes não eram humanos.
Eles eram figuras volumosas e distorcidas. Lobisomens que haviam sido ciberneticamente aprimorados. Peguem-na, Silas ordenou. Deixem o Alpha. Ele não nos é útil. Corra, Eve! Adrian gritou. Mas ela não conseguia correr. Suas pernas cederam. Dr. Vane a pegou antes que ela atingisse o chão. Shhh! Vane acalmou, afastando o cabelo de seu rosto. Você está apenas indo para casa, minha querida. Temos tanto trabalho a fazer. Ele injetou algo em seu pescoço. O mundo ficou cinza, então preto. A última coisa que Ivy viu foi Adrian se arrastando pelo chão, alcançando-a antes que uma bota batesse em seu rosto e a escuridão a tomasse completamente. O silêncio na cabana arruinada em Ironwood era pesado, cheirando a ozônio, cobre e fracasso. Adrian Blackwood abriu os olhos. Dor era seu mundo inteiro. Seu fator de cura estava trabalhando horas extras, tecendo osso e tendão de volta. Mas a vergonha queimava mais quente que as feridas físicas. Ele havia falhado. Ele havia deixado que a levassem. Ele se impulsionou dos detritos. Harrison gemia no canto, segurando seu ombro. Harrison! Adrian grasnou, sua voz como cascalho. Relate! Eles pegaram o helicóptero de extração, Alpha. Harrison ofegou, indo para o leste. Dr. Vane, eu tracei a assinatura de sua aeronave antes que o jammer entrasse em ação. Eles estão indo para o pináculo. Os olhos de Adrian se estreitaram. O pináculo era uma lenda no submundo, uma plataforma de petróleo em alto mar desativada na costa do Maine, comprada por uma empresa de fachada uma década atrás. Eram águas internacionais, sem leis, sem jurisdição. Levante-se, Adrian comandou. Alpha, precisamos de reforços, Harrison disse, lutando para ficar de pé. Precisamos do conselho. Não podemos atacar uma plataforma fortificada sozinhos. O conselho está comprometido, Adrian rosnou. Ele caminhou até o corpo inconsciente de Sophia Sterling. Ela estava amarrada com braçadeiras a uma viga de suporte, deixada para trás por seus aliados como peso morto. Adrian pegou uma jarra de água gelada dos destroços da cozinha e a jogou sobre ela. Sophia engasgou, acordando com um sobressalto. Quando ela viu o rosto de Adrian, machucado, ensanguentado e parecendo a morte encarnada, ela recuou. Onde está o código de acesso para a defesa perimetral de Vane? Adrian perguntou calmamente. Eu não sei do que você está falando. Sophia gaguejou. Vane me traiu. Ele me deixou aqui e eu a deixarei aqui também, Adrian disse, inclinando-se, com a linha de gás vazando e uma vela acesa. A menos que você me dê os códigos, você não faria. Eu sou um lobo que perdeu sua companheira, Adrian sussurrou. Eu não tenho mais nada a perder. Tente-me. Sophia soluçou, quebrando instantaneamente. Alpha 7 Echo Whiskey. Ele desliga as torres automatizadas por 3 minutos. Isso é tudo que eu sei. Por favor, Adrian. Meu pai me fez fazer isso. Adrian se virou para Harrison. Chame a matilha. Não a segurança corporativa. A matilha. Cada lobo capaz de se transformar. Nós caçamos esta noite. Eve acordou amarrada a uma mesa de metal. A sala era branca estéril, cegamente brilhante. Tubos corriam para seus braços, bombeando um líquido azul claro e viscoso em suas veias. Ela sentia frio, tão incrivelmente frio. Sinais vitais estabilizando. Uma voz mecânica entoou. Dr. Silas Vane estava sobre ela, ajustando um microscópio. Ele parecia um avô gentil, o que o tornava ainda mais aterrorizante. Bem-vinda de volta, sujeito 4, ele sorriu. Ou você prefere Eve? É um nome pitoresco, uma erva daninha, difícil de matar. Me deixe ir, Ivy sussurrou. Sua voz era fraca. O líquido azul a fazia se sentir pesada, como se estivesse debaixo d'água. Eu receio que não posso fazer isso, Vane disse, andando em volta da mesa. E você vê, Eve, você é a ponte. Lobisomens são poderosos, mas são criaturas biológicas. Eles sangram, eles morrem,
Eu criei soldados, as quimeras, que são mais fortes, mais rápidas. Mas eles se esgotam. Seus corpos rejeitam a energia do lobo. Ele tocou na tela mostrando seu DNA. Mas você é uma bateria. Você pode gerar energia lunar pura sem os inconvenientes biológicos. Eu vou usar você para alimentar um exército que vai apagar as matilhas lobisomem existentes do mapa. A nova ordem mundial. Ordem através da ciência. Adrian virá por mim, Ivy disse. Vane riu. Adrian Blackwood é uma relíquia. Ele luta com garras e dentes. Eu luto com física. Deixe-o vir. A tempestade sobre o Atlântico era feroz, ondas batendo contra as pernas de metal enferrujadas do pináculo. Mas o trovão que rolava pela água não era apenas clima. Era o som de 3 helicópteros de transporte voando baixo, abraçando o topo das ondas para evitar o radar. Dentro do helicóptero principal, Adrian estava perto da porta aberta, o vento chicoteando seu casaco. Ele não estava mais usando um terno. Ele usava a armadura corporal tática sobre a pele nua. Atrás dele sentavam-se 50 dos executores de elite da matilha Blackwood, seus olhos brilhando amarelo e laranja no escuro. 3 minutos para desativação de torre, o piloto gritou. Nós não precisamos de 3 minutos, Adrian disse. Nós saltamos agora. Senhor, estamos a 60 metros. Adrian não respondeu. Ele simplesmente saiu para o vazio. Ele se transformou no ar. O lobo preto maciço atingiu o convés de metal da plataforma de petróleo com um clangor que sacudiu a estrutura. Ele não parou para rugir. Ele era um rastro de sombra, rasgando a primeira linha de guardas antes que eles pudessem sequer levantar seus rifles. Atrás dele, dúzias de outros lobos aterrissaram, uma chuva de pelos e fúria. Sirenes soaram pela plataforma. Violação, setor 4, iniciar protocolo Quimera. Dos níveis inferiores da plataforma, as portas de explosão se abriram. As quimeras emergiram. Elas eram monstruosidades, lobos costurados com placas de aço, seus olhos brilhando um vermelho opaco e artificial. Elas eram o dobro do tamanho de um lobo natural. Os 2 exércitos se chocaram no convés escorregadio pela chuva. Foi um massacre. As quimeras eram mais fortes, suas peles de metal desviando garras. Adrian viu um de seus tenentes ser rechaçado da plataforma, caindo no oceano revolto abaixo. Adrian rugiu, atacando uma quimera. Ele afundou seus dentes no pescoço da criatura, provando óleo e carne podre. Ele arrancou as linhas hidráulicas e a besta desabou. Ele se transformou de volta à forma humana, pegando um rifle de assalto de um guarda caído. Ele não tinha tempo para lutar contra todos os monstros. Ele precisava chegar ao laboratório. Mantenham a linha, ele gritou para sua matilha. Ganhem tempo para mim. Ele correu em direção à torre central, explodindo a fechadura da porta de acesso. Ele desceu as escadas, descendo para o ventre da besta. Vane assistiu à batalha nos monitores. Impressionante, ele murmurou, mas fútil. Ele se virou para o painel de controle. Acelere o processo de extração. Drenem na seca. Nós pegaremos as células de energia e afundaremos a plataforma. A máquina anexada a Ivy zumbiu mais alto. O líquido azul bombeou mais rápido. Ivy gritou enquanto sentia sua força vital sendo arrancada de seu peito. Parecia fogo. Adrian! Ela gritou, sua voz falhando. A porta do laboratório explodiu para dentro. Adrian estava na fumaça, peito arfando, coberto de óleo preto e sangue vermelho. Ele segurava um pedaço irregular de cano de metal em uma mão. Vane! Adrian rugiu. Ah, o Alpha Ray! Vane se virou parecendo entediado. Ele apertou um botão em seu relógio. 2 quimeras maciças caíram das saídas de teto, aterrissando entre Adrian e a mesa. Estas eram diferentes, mais elegantes, mais rápidas, guardas de elite. Mate-o! Vane ordenou. Adrian investiu. Ele não se transformou.
Ele lutou com a eficiência brutal de um homem possuído. Ele se esquivou de um golpe que teria arrancado sua cabeça, enfiando o cano de metal na órbita ocular da quimera. A besta uivou e se debateu. A segunda quimera o pegou, batendo-o na parede. Adrian tossiu sangue, costelas estalando. O monstro ergueu uma garra para estripá-lo. Não! Ivy chorou. Ela olhou para os tubos, ela olhou para Vane, que estava smiling. Ela percebeu algo. Vane pensou que ela era uma bateria, uma unidade de armazenamento, mas baterias podem explodir. Ivy parou de lutar contra a drenagem. Em vez disso, ela empurrou. Ela pegou cada grama de medo, cada grama de raiva, cada memória de ser pequena e indefesa, e ela a empurrou para baixo da conexão. Aviso, a voz do computador disse. Níveis de energia críticos, sobrecarga iminente. O que você está fazendo? Os olhos de Vane se arregalaram. Ele martelou no teclado. Pare. Você destruirá o núcleo. Esse é o ponto. Ivy cerrou os dentes. Seus olhos voltaram àquele branco brilhante como estrela novamente. A máquina soltou faíscas. Os tubos de vidro se estilhaçaram. Uma onda de choque de energia lunar pura detonou na sala. Não machucou Adrian. Ela o envolveu como água morna, curando suas costelas quebradas, preenchendo-o com força. Mas para as quimeras, era veneno. A magia artificial não conseguia lidar com a pureza da fonte. As duas bestas convulsionaram e desligaram, seus circuitos fritos. Dr. Vane gritou enquanto seu console explodia em uma chuva de faíscas. Ele foi jogado para trás, batendo em uma prateleira de produtos químicos. Ivy arrancou os refis de seus braços. Ela se levantou, instável, brilhando com uma luz etérea. Ela parecia uma deusa da vingança. Adrian se levantou e correu para ela. Ele a pegou enquanto ela tropeçava. Eu te peguei, ele respirou, enterrando seu rosto em seu cabelo. Eu te peguei. A plataforma, Ivy ofegou, está instável. O chão se inclinou. Explosões secundárias estavam balançando a estrutura. A sobrecarga havia desencadeado uma reação em cadeia na fonte de energia da plataforma. Temos que ir, agora! Adrian a pegou. Eles correram. Eles não olharam para trás para Vane, que estava enterrado sob uma pilha de equipamento em chamas, o trabalho de sua vida se tornando seu túmulo. Eles alcançaram o convés superior. A batalha havia terminado. As quimeras haviam todas desativado quando o núcleo central queimou. Os lobos Blackwood sobreviventes estavam mancando em direção ao helicóptero. Vá, 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 Harrison gritou, puxando Adrian e Ivy a bordo. Enquanto o helicóptero decolava, virando bruscamente para longe da plataforma, uma enorme bola de fogo irrompeu do oceano. O pináculo desabou no mar, levando os segredos de Orogen e as quimeras para a escuridão do abismo. Ivy assistiu ao fogo se refletir na água. Ela encostou a cabeça no peito de Adrian. Ele enrolou seu casaco em volta dela, puxando-a com força. Acabou, ela sussurrou. Adrian beijou o topo de sua cabeça. A guerra acabou. Mas para nós, eu acho que está apenas começando. 3 meses depois. O grande salão de baile do Hotel Plaza foi restaurado, mais magnífico do que antes. Mas a multidão era diferente desta vez. Não era apenas a matilha Blackwood. Era uma reunião de cada matilha principal na América do Norte, junto com a elite humana que estava por dentro. A atmosfera não estava tensa, era celebratória. Ivy estava na frente do espelho na suíte nupcial. Ela usava um vestido feito de seda branca que cintilava como o luar. Não custou uma fortuna. Foi feito sob medida por uma designer que ela havia feito amizade na matilha. Você parece, Harrison fez uma pausa na porta, sorrindo, como uma rainha. Eu sinto que vou vomitar, Ivy admitiu, alisando o tecido. A cadeira está lá fora? O trono? Sim, Harrison riu, mas não se preocupe, nós a verificamos.
Sem mais ímãs. Eve respirou fundo. Ela não era mais a garçonete assustada. Ela era a Eve Collins Blackwood. Ela havia encarado a morte, explodido o covil de um vilão e salvado o Alpha. Ela saiu. Quando ela entrou no salão de baile, o silêncio não era opressor. Era reverente. Adrian estava no final do corredor, parecendo devastadoramente bonito em um smoking. Seus olhos eram suaves, cheios de um amor que a ancorava. Ela caminhou até ele. Ele pegou sua mão. Pronto, ele sussurrou. Pronto. Ela sorriu. Eles se viraram para encarar a sala. Eles não sentaram no trono desta vez. Eles ficaram na frente dele, lado a lado. Iguais. O ancião oficiante ergueu as mãos. Eu lhes apresento o Alpha Adrian e a Luna Ivy da matilha Blackwood. A ova que subiu foi ensurdecedora. Mas em meio ao barulho, Ivy sentiu um zumbido familiar. Ela olhou de volta para o trono lunar. A madeira não estava brilhando cegamente. Era apenas um pulso suave e quente. Um batimento cardíaco. Ele estava contente. Ivy apertou a mão de Adrian, e enquanto os flashes da câmera estalavam e os lobos uivavam de alegria, ela soube que estava finalmente, verdadeiramente em casa. E essa é a incrível história de Ivy, a garçonete que acidentalmente sentou em um trono proibido e acabou governando o mundo lobisomem. É uma história que nos lembra que o destino não se importa com sua conta bancária ou sua linhagem. Às vezes, o universo escolhe a pessoa com o maior coração, não o maior título. Ivy provou que o verdadeiro poder não é sobre garras ou presas. É sobre a coragem de defender as pessoas que você ama, mesmo quando as probabilidades são impossíveis. Se você gostou deste romance dramático de lobisomens e quer ver mais histórias sobre azarões encontrando seu verdadeiro poder, por favor, esmague o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que amam uma boa reviravolta romântica. E clique em inscrever-se com o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.